Bom, se o concurso vai ser válido, é uma questão que realmente está parada, essa é a papisa, que é uma questão de passividade. É, o que atravessa realmente são questões de poder, são questões de interesses governamentais, são o imperador, de É interesses grana. políticos, interesses, jogos de poder e interesses, é o que está atravessando essa história. E o resultado sai a carta da morte, assim, vai sim, esse ciclo vai se fechar e vai abrir um novo. Então, essa história vai ter, sim, uma finalização e abrindo, né, caminhos e possibilidades para que as coisas aconteçam. Hum. Né? As negociatas vão acontecer, né, e o resultado chega. Aí, qual é a outra pergunta relativa Se ao... eu, Sáquia, né? Se eu, Sáquia, vou conseguir ser nomeada para o Campus 10, é o colegiado de História, que eu também tenho formação em História, na UFBA. Resultado. Eu conseguirei ser nomeada imediatamente para lá. Olha, a questão é isso, é uma questão se é a carta dos enamorados, é a questão que fala de escolhas, de múltiplas escolhas. O que atravessa, vem a carta do mundo, que é uma carta que fala sobre o que está atravessando. São questões de, talvez, outros que também têm um interesse de mudar de nível, de mudar de fase. Porque o que atravessa fala dessa mudança de ir para um grau a mais. Talvez nessa troca, ou na sua transferência para lá, seja exigida, ou seja pontuada essa questão de grau, né? Às vezes o campus que vai receber, você vai sair, vai querer que vai falar, vai ficar desfalcado, que precisa de alguém do mesmo nível que você. Porque tem. Que Desculpe, mas o rapaz que vem logo atrás de mim, ele também tem doutorado e tem pós-doutorado, igualzinho a mim, Sim, ok. entendeu? Então, Entendo. pode chamar ele. Ele, inclusive, é da É, cota. é a questão que aparece assim como atravessando essa possibilidade, algo que interfira na mudança de nível, né? Mas a carta que sai finalizada é a carta do julgamento, que é a carta também do karma, fala assim, talvez não imediatamente. Talvez aconteçam elementos assim inesperados, questões sejam levantadas, como essa que aparece aqui, né, com a Carta do Mundo, que vão exigir ajustes, que vão exigir, né, uma análise da situação para equilibrar. Parece, as duas cartas falam muito disso, dizem que é como se questionassem esse equilíbrio dessa transferência, entendeu? Mas que é uma carta que fala de análise, de momento de fazer ponderações entre prós e contras, entre ação e reação. Então, ela não é uma carta que fecha nem como positivamente, nem como negativamente. Fala que vai precisar de ajustes. Vamos dizer assim, vai ter que enfrentar uma certa burocracia, entende? É, é, é como se ficasse faltando coisinhas, entendeu? Para que isso aconteça. Então, na tendência não é que ocorra rapidamente, entende? Porque a coisa vai ficar um pouco meio embaraçada aí na burocracia. E se eu. Aí eu vou fazer uma pergunta cabotina, capciosa. E se eu trabalhei a vida inteira no meio político, Sim, assim como jornalista, como nunca fiz coisa errada, então eu tenho, digamos assim, eu teria, se eu buscasse um pistolão, que é o uhum, termo,
para sim, resolver essa nomeação, porque se eu lhe mostrar o quadro de minha irmã, é uma coisa de muita gravidade. Iva ficou apavorada. É muito grave. certo. Vamos ver, se tiver um apoio externo, um Se eu apoio tiver um político, pistolão se para resolve. resolver isso, assim, nomeia, porque é o seguinte, eu estou sendo aceita lá embaixo. Eu estou sendo aceita no campo. Sim, isso é a carta do diabo, que é uma carta que, na verdade, ela pode indicar justamente essa influência de poder, né? Essa influência política, jogos de poder e a da ambição. Então, ela fala de uma carta nesse sentido, sim, que aí vai dar uma força, vai ter um peso, vai vir trazendo um peso e um poder sobre a situação. Sim, que pode vir assim e ajudar. Pode vir. Tem mil coisas aí. Agora, Saque, eu queria saber o seguinte, outra questão, porque se esse plano não der certo, o meu plano B vai ser: alugo meu apartamento em Salvador e eu vou ter que ficar todo mês indo lá. Em A Teixeira, ques- Todo mês indo a Caravelas, porque minha irmã está em Caravelas, que fica a 85 quilômetros de Teixeira. sim. Eu vou ter que ir lá todo mês ver o que é que está E não tem acontecendo. como trazer ela, não, Você tá Rosana. louco. Ela já viveu aqui comigo em Salvador. Está na casa de uma amiga, deu amanhecer. Olha, venha urgente. Ou eu está no trabalho, venha urgente. Sua irmã está de pendurada no edifício, na janela. Tem mil tentativas de suicídio. É um caso que é muito grave. É. Então Meu vamos lá. apartamento é 12º andar. O que eu quero saber é o seguinte: se eu vou ter que esse plano B meu de alugar apartamento e ficar todo mês indo e vindo, não tenho saída. Eu vou ter que viver indo e vindo todo mês. Em algum momento, arranjar a última semana do mês para ficar indo lá, verificar, administrando e para ela sentir a presença, porque Sim, ninguém, eu pago salário mínimo, ninguém quer ficar com ela em casa. A situação não é muito grave, porque Caravelas é um lugar de 6 mil habitantes, uhum. é um lugar que nós nos originamos. Na frente é o primo, do lado é a tia, o outro é um amigo de infância. Então, ela se sente ali no útero. Sim, Ela é ali o chão, a pátria sim, sim. É vital. mais seguro, é. É É, mais seguro. Então, ela, de toda sorte, ela bota a cara na rua, todo mundo conhece. sim. Então, ela não se sente tão só, como se ela tivesse num lugar grande, né? Então, eu quero saber o seguinte: se esse plano B daria certo. Eu alugo lá meu apartamento em Salvador, venho para cá, fico aqui e vou ficar indo e vindo, indo e vindo. O custo é R$ 1.400 por mês. Então, onde vem o dinheiro é que precisa saber. É uma questão realmente bem árdua. Sai a carta do, da justiça. É uma questão árdua, onde você estaria usando o racional e que lhe daria trabalho, mas que teria sucesso, sim, no final. O conselho é que você tenha paciência, aguarde, espere as coisas se equilibrarem, se harmonizarem. Primeiro, é uma carta que pede tempo e paciência, é o conselho que o tarô lhe dá. Que aí o resultado é de que as coisas depois vão se ajustar de uma maneira, vão se organizar, você vai conseguir, é, de uma maneira, talvez tendo que ter cuidado com a inflexibilidade, ou melhor, sendo flexível, você vai conseguir administrar isso e achar uma solução que organize isso de uma maneira em que você consiga comandar, em que você consiga controlar as coisas, Administrar. a situação melhor. É como se tenha paciência, tenha calma, que vai aparecer uma solução. Sáquia. Saskia. Saskia, né? É, é. Nome bonito. Obrigada. Minha preocupação também é o seguinte, agora por etapa, porque eu vou tudo isso é em função da saúde dela.
ela está com uma diabetes, porque o emocional dela, ela descarregou para refrigerante, Hum. bolo, para comida. Sim, sim. Então, e eu descobri isso há 1 ano e meio e eu ainda não consegui controlar, porque eu não consigo controlar ela própria. É. Eu vou conseguir estabilizar essa diabetes dela, ou Sim. seja, vou conseguir convencê-la de. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta, Saskia. Hum. Se eu mudei a medicação dela para melhor remédio que tem de esquizofrenia no mercado. Entrei na justiça e tal, e o Estado vai dar lá, é um Invega Sustena. É uma de última geração e tal, enfim. É uma droga menos nociva, né? E todos falam maravilha dessa Invega Sustena, que equilibra, mas eu ainda não, pelo menos a última vez que a vi, ainda não estava no ponto, porque você sabe que de remédio psiquiátrico tem Demora para fazer efeito. dose. E tem aquela dose que você encontra o ponto X da pessoa. Uhum. Isso aí eu vou conseguir, esse equilíbrio com essa medicação Invega Sustena, Uhum. equilibrar o ponto X dela, com a ajuda do psiquiatra. Nós vamos conseguir Estabilizar. estabilizar. Vai sim. Aqui sai a carta primeiro a carta do Papa, como sendo assim, é uma busca de organizar as coisas segundo as regras, segundo as normas, segundo a ética, tudo direitinho. Certo. Isso no passado, né, foi a busca. Hoje, no presente, é a busca desse equilíbrio, desse O ermitão. ponto, o ermitão, do ponto de iluminação, né, que seria, nesse caso aí, o ponto perfeito, o ponto de hoje o presente é essa busca de encontrar esse equilíbrio, essa sabedoria de manter ela bem, né? E aí, para futuro, sai de novo a carta do imperador, né? Que é a carta da administração, do bom administrar, do bom administrador, daquele que Certo. tem o poder. Então, é uma carta que responde com sim, com firmeza. Então, sim, vocês vão conseguir, né, encontrar esse equilíbrio aí. Graças a Deus. Agora me diga uma coisa. E com relação à A diabetes. diabetes, Sim. porque a pressão e a diabetes, essas doenças acessórias, paralelas, ou sei lá, é um conjunto. Porque diabetes está uma onda porque as pessoas se alimentam mal, diabetes 2 muita gente, e pressão alta todo mundo tem. Mas você sabe que com uma pessoa com problema mental, isso fica mais difícil. Por isso eu perguntei antes se ia encontrar o equilíbrio dela, a estabilidade, porque com Uhum. estabilidade ela vira um doce, me abraça, sabe? É uma personalidade, é uma doença terrível. É dias dela abrir a porta do quarto. Ô, minha irmã, não mande buscar marmita hoje não, que eu vou fazer uma comida para a gente. Aí me abraça. Aí, depois, menina, se não tem continuidade no remédio, aí pinta outra personalidade, vou lhe matar, vou lhe estrangular, você veio roubar minhas coisas. Menina, é uma coisa que só eu, parece que não sei se é por causa da coisa da pesquisa, eu fico observando, sabe? Eu uso a observação e fico quando ela está desestabilizada, ninguém entra em casa, só eu. Me tranco no meu quarto, no que o quarto foi de minha mãe, que tem um banheiro, tenho panelas elétricas, tenho tudo ali eu faço. Ela mora no primeiro andar, na hora que ela dá um vacilo, eu saio. Não, é um negócio que é só para búfalo como eu, assim, não é que eu esteja me cartando disso, não é minha natureza, eu reconheço que eu sou uma pessoa resiliente, entende? Resiliente, resiliente. Isso eu sou. O negócio está desabando e eu estou, bora que a gente vai fazer de novo. E isso veio da psicoterapia, né? Como a terapeuta diz, a vida é um contínuo, se cai, se levanta, É, entendeu? Então, sim. eu vou caindo, vou me levantando. Mas, enfim, aí eu quero saber Da diabetes. se eu vou conseguir.
controlar essa diabetes dela, botar ela para uma comida legal, tirar esse negócio dessas comidas de refrigerante. Meu Deus, quando ela bota uma garrafa de refrigerante, eu fico louca, mas não posso fazer nada, entende? Já levei médico, equipe do SUS, que funciona muito bem no meu interior, lá dentro de casa, ela bota todo mundo para fora, ninguém fica. O negócio é brabo. É, é, que bom. Assim, a carta que sai dessa questão vem a carta da Imperatriz, que vai falar desse passado já nesse cuidado amoroso e maternal, né, na busca de resolver essa situação. Hoje é uma questão realmente da força, a carta da força que fala dessa busca de usar a inteligência, usar a sabedoria sobre os instintos, sobre os impulsos, de controlar, é o presente, a busca é essa. E aí no futuro sai de novo a carta da morte no sentido de conclusão, fechamento de ciclo. Ou será a morte dela mesmo? Porque se Não, continuar como está, não, não, não necessariamente. A carta da morte, ela não significa necessariamente morte física, mas sim conclusões, fechamentos de ciclos, mudanças. Significa uma carta que significa muito mudanças e transformações, com o fim de um ciclo e o início de outro. Como a leitura anterior fala de um estabelecimento de ordem, né, com o imperador sobre o estado psíquico dela, então eu entendo aqui nesse conjunto das tiragens como sendo o fechamento desse problema, e abrindo espaço para um novo momento de autocuidado. Com a estabilização da medicação, ela consiga estabilizar, né, os humores e possa ser, então, aí uma nova etapa de melhor autocuidado dela. minha internet está instável. Hum, Mas Sáquia, era basicamente o que eu queria saber, entendeu? sobre Porque ela, né? a minha preocupação é porque a minha eu vou levando, entendeu? O que vier, eu vou levando, Fechar entendeu? Eu aqui. não tenho uma questão assim, neste momento, mais. Deixa eu tirar é, só mais uma carta, então, só para finalizar. É, o momento ainda vai ser essa carta da roda da fortuna, demonstrando assim, essa instabilidade, essa mudança de humores, ela ainda vai continuar, né? Momentos bons, momentos menos bons, é algo com o qual vai ter que se lidar, né? Até se atingir esse momento de ter o imperador, né? De organizar, de conseguir administrar, de conseguir controlar, de conseguir passar para um outro momento, uma outra fase, né? Que é aqui o prognóstico. Então, é a- como se fosse a visão. Agora me diga uma coisa, e ela hoje de saúde, em que estado está? Muitos danos que a diabetes, o que eu não posso nem, é uma pergunta meio imbecil, né? Porque o diabetes é uma doença que, se mal cuidado, Isso aí é realmente assim, os exames são o caminho mais efetivo de fazer essa análise, né? Até que ponto e que nível, que grau está os prejuízos causados, né, pela diabetes para a pessoa, né? mas Mas eu vou conseguir vou fazer tirar esses exames? com ela, você não tem conseguido fazer, né? Vamos ver aqui, vou fazer uma De jeito tiragem. ninguém consegue. A equipe do SUS já foi lá em casa. Eu vou fazer uma outra tiragem aqui para ela, Certo, dou uma visão geral de como as coisas estão e o que o tarot te aconselha, é. né? Para saber de como ela está de saúde, né? O que falta. Como é o nome dela? Luciane Soares Santana. É isso que está faltando aqui. Vou trazer essa energia dela. Deixa eu ver. Luciane Alves.
O Luciane Soares Santana. Isso, essa tela. Vamos ver como ela está presente no de saúde, o que é que falta, o conselho para você com relação a lidar com ela, os possíveis resultados e a síntese dessa história toda dela. Olha como ela está. Sai a carta de novo, essa carta saiu para ela já antes, que é a carta da Imperatriz, ou da Papisa, da sacerdotisa. É uma carta que fala, sai a carta da sacerdotisa, é uma carta que fala sobre a pessoa estar, de fato, num estado passivo diante da vida, né? Num estado parado e às vezes remoendo questões com sentimentos, né, parados e remoendo talvez medos e incapacidades, mágoas, ressentimentos diante da vida. Então, com relação à saúde dela, é como se não tivesse tão ruim, não é uma carta ruim, pelo contrário, uma carta assim, a saúde dela não está mal, mas está algo como estagnada. Está ali aquela má água, aquela água parada, né? O que falta? Aí realmente sai a carta do mundo, no negativo, no que está faltando, fica faltando justamente sair para um próximo nível, né? E juntar as possibilidades, as capacidades, as ferramentas adequadas para ir para um próximo nível. Então, para sair dessa estagnação, né? Talvez seja justamente fazer os exames, conseguir dar as medicações, conseguir trazer uma estabilidade, trazer uma melhor condição, né, de administrar e fazer com que ela se movimente. E aí, nesse ponto, o conselho que o tarot traz, sai a carta do louco, no caso aí para você, o que fazer é dar novos inícios, é buscar algo novo, algo diferente, algo que seja mais empolgante, mais alegre, mais trazer essa paixão pela vida, essa alegria, para fazer com que ela sinta alguma saia dessa Eu estou passividade. entendendo. Ela fazia trabalhos manuais incríveis, mas veio a pandemia, você sabe que isolou todo mundo, ninguém recebia ninguém, não vendia, ela parou. E eu tenho tentado de tudo para ela voltar a fazer o trabalho manual, porque ela fica outro ser humano. É Será que eu isso, vou é conseguir? isso, é Olha, isso. até uma mulher que faz terapia em hospitais, eu já quis pagar, a mulher, ninguém, todo mundo tem medo de ir lá. Difícil. Bom, a carta que sai como resultado disso, desse movimento de que você está falando, e mostra essa dificuldade, né? Essa escada aqui para o alto mostra assim, é algo trabalhoso, suado, que exige ponderação, tal, todo tempo usando da razoabilidade, dos prós e contras, mas ela demonstra vitória no final. Ela demonstra que vai dar trabalho fazer esse movimento, mas que é um movimento que vai dar resultado. E a síntese dessa situação dela, de saúde e de seus cuidados, sai a carta, de novo, do julgamento, que é a carta do karma, né? Que fala desses ajustes, né? Desses plantios e colheitas, né? E com relação à saúde, com relação aos cuidados, é uma questão mesmo de ajustar e entender esse merecimento, e entender Pode dizer o que tiver ruim, não tem um problema. Você pode, se tiver um quadro, você pode falar. Eu prefiro a Hum, verdade.
Não, é, a carta do karma é uma carta e do julgamento é uma carta que fala de ciclos, fala de ciclicidade, da Uhum, ciclicidade da vida, de mortes e renascimentos e processos de certo. ajustes, né, de constantes ajustes na vida. Então, Ah, para ela, como a questão que a gente colocou aqui, foi a questão da saúde, dos cuidados com a saúde dela, trata disso, de ajustar, de fazer um balanço, uma análise, né, bem racional, porque sai a carta do julgamento, né, da justiça e do julgamento. Então, são cartas que pedem muita racionalidade, botar a emoção do lado e agir de maneira racional, para fazer essa análise dos prós e contras e buscando caminhos. Vai dar, sim, trabalho, mas o caminho é esse, é buscar coisas que deem alguma vitalidade, alguma movimentação, alguma alegria para ela de viver. Isso vai, assim, depois ajudar, que perdeu minha mãe, pois é, vai ajudar a equilibrar esse lado passivo dela, porque ao mesmo tempo demonstra uma mulher que tem um potencial de lidar com arte, com beleza, com Libriana. Sabe, eu é, vou lhe dizer uma coisa, aprovada em segundo lugar em psicologia na Universidade Federal da Bahia. pois é. Mostra isso. A sacerdotisa é uma mulher muito E sábia. formou-se, hein? Muito Formada em sábia. psicologia. É isso. Mas ela desandou depois que meu pai morreu, começou essa novela. Qualquer perda, relacionamento afetivo rompe, ela outro problema, perda de minha mãe, um namorado que ela, primo meu, que é nosso, que ela namorava, que ele começou a tomar dinheiro dela e eu já ameacei ele, entendeu? Mas não adianta. Você vê os pepitos que eu tenho pela frente, qualquer um já tinha desistido. Eu fui ver a semana passada, 40 mil reais ela tomou de empréstimo, mais 12,52 com 3,55 mil reais. Ninguém sabe para onde foi o dinheiro, provavelmente para ele. No banco no consignado, porque eu aposentei ela. Sim. Entendeu? Ah, menina, é coisa. É. Pois é, É mas coisa. o caminho é esse, né? O caminho que o tarot aconselha, sinaliza, é esse, mas que você vai conseguir. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai demandar um tempo, mas com paciência, você vai encontrar esse caminho de equilíbrio seu e dela nessa atuação. Por último, eu queria lhe perguntar se eu posso fazer uma última pergunta. Bom, nós Eu temos. estou É, à é, procura. é porque, assim, pode falar, o Zoom está fechando, ele vai ter, tem 2 minutos Tá, e tá. meio. Mas aí qualquer coisa Rápido. a gente abre e eu respondo direitinho. Vou procurar agora uma pessoa para ficar lá em casa com ela, trabalhando, fazendo comida para ela e tudo, para ver se Uhum, ela melhora o curso. Se eu vou conseguir essa pessoa, porque ninguém quer. O ok. problema que eu tenho é esse, ninguém quer. As pessoas têm medo, né? É bem. É, Deixa eu a ver polícia aqui. me diz, olha, saia daí. Eu disse, eu não. Porque ela avança, ela fica violenta, ela. Entende? Vamos ver aqui. Já vou conseguir. Eu sei que é uma coisa difícil, mas vamos ver. É, tá meio difícil aqui. Tá vendo? É, é. Vamos ver assim, com prazo. Que prazo? Me dê um prazo aí. Quanto tempo você quer? Até março. Até março. É que eu vou para lá esse mês, só volto em março. Tá tudo em aberto. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém acredita. Quando eu digo, ninguém acredita. Ninguém quer. A última, minha mãe morreu nos braços de uma cuidadora, que é uma pessoa de bem, ela botou para fora. Difícil, Porque né? ela inventou que a mulher roubou lá em casa. Tudo cuca. Pessoa, tanto que eu trato a menina com a maior de não, você é memória de minha mãe. Eu trato da maior por, mas ela estragou a coisa. Só se de repente se for de fora, né? Porque de lá Ninguém quer. tá difícil aqui mesmo. Mas é isso. Oi, É, Saskia, muito obrigada, eu que querida. agradeço por sua confiança em, né, partilhar essa história de sua família comigo, de confiar no meu trabalho. Eu agradeço imensamente.
e torço do fundo do coração que as coisas se Se resolvam o mais equilibre, né? breve possível, esse equilíbrio o mais breve possível. Que o universo lhe dê força e continue lhe dando resiliência, né? Amém, E continue amém. lhe dando resiliência, tá bom? Tá, E muito obrigada. precisando de qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigada a Muito você, obrigada. tá? Tá, um bom dia e um Bom feliz dia. Natal e um próspero ano Para novo. você também, Rosane. Obrigada. Tchau. Tchau.